Olá pessoal do oitavo ano, professor Marcão aqui com mais um capítulo sobre a Revolução Francesa, tá? Sobre a história da França, história do Iluminismo. Nós vamos estar estudando essa semana o módulo 7, página 118, ok? A partir da página 118, onde vai tratar sobre a Revolução Francesa, antigo regime versus o Iluminismo. A gente tinha estudado até agora que o iluminismo na França vem crescendo de uma tal maneira, né, que ele começa a ganhar as cabeças, né, das pessoas, ela ganha a adesão das pessoas, das classes sociais, principalmente as classes mais pobres que viviam sob o regime absolutista do rei. Nesse caso em específico, nós estamos falando de França, sobre o regime absolutista do rei Luís XVI, ok? Que, segundo algumas medidas e algumas coisas que vão acontecendo, vão se sucedendo ao longo dos anos, vai se tornar insustentável o seu modo de governar e vai refletir no que mostra a imagem aqui. No dia 14 de julho de 1789, acontece a tomada da Bastilha. A Bastilha, que era uma fortaleza, né, símbolo máximo do poder do rei naquele período, e que é representado nessa imagem. Nas páginas posteriores, né, nós vemos outras imagens, né, como essa na Praça da Sé em 1968, onde estudantes, né, e trabalhadores protestam em cima do palanque onde discursavam autoridades ligadas ao regime militar, né, protestando contra o sistema ditatorial que vivíamos naquele período. Lembra que na aula anterior o professor explicou que a democracia ela é algo construído dia a dia, ano a ano, século a século, e em algumas sociedades a democracia ela se desenvolveu de formas diferentes, algumas delas mais abertas do que a sociedade que a gente tem hoje, e algumas em regimes ditatoriais que não prevê e não dita nenhum direito civil individual, tá? Nesse período de 1968, né, desde 1964, isso vocês vão estudar no nono ano, o Brasil viveu durante 25 anos um regime ditatorial, tá? Mais abaixo nós temos aqui, ó, algo bem mais recente, de 2011, 2 de fevereiro de 2011, manifestantes contrários e favoráveis ao regime do presidente Hosni Mubarak enfrentam-se nas ruas da cidade do Cairo, Egito. Isso se deu devido a algo que foi conhecido, né, no mundo todo naquele período como a Primavera Árabe, ok? Isso é algo a ser estudado também no nono ano, mas para que vocês vejam que em determinadas épocas da nossa história e em sociedades específicas, né? Em várias sociedades, nós vemos a primeira lá, a tomada da Bastilha, que é o que nós vamos estudar daqui para frente. No segundo momento, o Brasil, em 1968, e há pouco tempo também lá no Egito, nós temos uma revolução sendo feita, onde depuseram o Hosni Mubarak. Ok? Vamos lá para páginas posteriores, página 120, vai falar que a sociedade francesa, às vésperas da Revolução. De qual Revolução? Revolução Francesa, lá no século XVIII, tá? Vai falar que no século XVIII, o movimento iluminista encontrou na França de seus mais notáveis. O movimento iluminista encontrou na França seus maiores pensadores nesse período, tá? Nesse período, no século XVIII, vão surgir grandes pensadores que vão difundir de forma muito maior as ideias iluministas através do lançamento da enciclopédia. A gente já viu sobre isso, vamos passar assim de uma forma muito rápida, tá? Para que vocês entendam. Através das enciclopédias, tá? E elas puderam ser difundidas de uma forma um pouco mais veloz, um pouco mais ampla, né? Atingindo o maior número de leitores que puderam se conscientizar dos seus direitos, das suas
de uma nova tomada de vida, de uma nova forma de pensamento humano, tá? Não foram somente também as enciclopédias, mas também por meios de panfletos, livretos, conversas e entusiasmadas, né? E grandes discussões, ok? Nesse período, não podemos esquecer que nesse período, no século XVIII, a França era composta de 3 estamentos. Lembra o que eram estamentos? A professora muitas vezes na sala de aula falou para vocês, imagine um bolo com 3 camadas, né, de recheio. Cada camada representa uma parte da sociedade. Lembram-se? Onde nessas camadas, né, nós temos o rei como no topo da hierarquia social, tá? Ele era a expressão máxima do poder. Através, lembram-se, do patrimonialismo, né? Onde tudo era dele, e através do personalismo, né? O rei ele vai comandar, ou seja, mandar todo o país, né? No caso aqui a França, tá? Onde ele vai ele vai controlar o Estado, né? Ele intervém na economia e também exercia a figura de supremo poder, o poder e justiça, né? Toda a justiça era feita segundo a sua vontade, segundo o seu entendimento. Bom, as três partes que compunham os 3 estamentos que compunham a sociedade francesa na época, nós temos lá como o primeiro estado, tá? Que era composto por membros da Igreja Católica, ok? Membros dentro da hierarquia da Igreja Católica, nós temos o do alto clero, tá? Que conhecidos hoje como os arcebispos, bispos, cardeais e o próprio Papa, ok? Eles estão no alto clero, ou seja, na posição mais alta, na posição mais importante, de maior relevância e maior poder, tá? E o baixo clero, que são os padres, são aqueles que compunham as paróquias nas diversas cidades, tá? O que vai falar desse primeiro estado aqui? Qual os benefícios que eles tinham, tá? Perante ao país, ao Estado, né, eles eram dispensados do pagamento de tributos. Isso quer dizer que eles eram dispensados de pagamento de impostos, ok? Tinham foro privilegiado, ou seja, eles, em detrimento das leis e tudo mais, eles sempre levavam vantagem sobre qualquer outra classe. E controlavam as instituições de ensino, ou seja, eles eram donos da verdade, donos do ensinamento, donos do que colocavam-se na cabeça do povo, ok? E possuíam também propriedades rurais e urbanas. Enquanto o alto clero tinha origem nobre e desfrutavam de todas as regalias, tá? Como assim? Normalmente as famílias dos nobres, quando tinham mais de um filho, e normalmente tinham mais de um filho ou filha, né? Cabia ao patriarca, o pai da família, o detentor da fortuna, ele deixava somente o seu poder e o seu status social para o filho mais velho, para o primogênito. Os outros não tinham direito à sua fortuna. Então, para que eles tivessem alguma regalia e não passassem fome, não fossem parar lá nas situações mais inferiores da sociedade, eram comprados títulos da igreja. Então compravam-se os títulos de arcebispo, de bispos, cardeais, até mesmo de padres, tá? Então eles adivinham esse pessoal do alto clero, eles adivinham dos nobres. E por conta de serem nobres, né, vindo de famílias nobres, eles desfrutavam de todas as regalias que poderia ser desfrutada no reino. Já os de baixo clero, ou seja, os padres, né, eram ligados às camadas mais pobres, vividas com bem menos recursos, tá? E viam simpatia em algumas ideias iluministas. Isso vai ser importante a gente entender, porque lá quando
as coisas ficarem complicadas para o rei, nós vamos ver que essa fatia aqui do baixo clero vai se unir à camada mais pobre e não à camada mais alta da sociedade. Ok? Outra parte aqui da sociedade é o segundo estado, que era composto da nobreza, que desfrutava dos privilégios com isenção tributária. Ou seja, da mesma forma que o primeiro estado não pagava impostos, o primeiro estado também não precisava pagar impostos, tá? Tinha foro privilegiado, assim como o primeiro estado. E recebimento de pensões e possibilidades de recolher impostos. Então, eles eram os que recolhiam impostos, tá? Além de não pagar impostos como o primeiro estado, que era o clero, eles tinham a possibilidade, além de não pagar os impostos, recolher impostos de outra camada social. Quais delas? E a gente vai ver daqui a pouco que é o terceiro estado, tá? Alguns membros desse grupo participavam de atividades administrativas da corte. Lembrem-se que nos capítulos anteriores, o professor explicou que quando foram feitos os acordos para que houvesse o absolutismo e o rei centralizasse o poder em suas mãos, as famílias dos nobres consentiram em entregar esse poder mediante algumas funções. Essas funções eram funções administrativas dentro da corte. Tá? Alguns cobravam impostos, outros participavam do exército, outros participavam das administrações gerais, né? Dentro do próprio reino, outros, enfim, N situações administrativas que eram distribuídas para esses condes, viscondes, barões e tudo mais. Tá? Haviam também entre eles os que almejavam uma participação política mais efetiva. Tá? Eles queriam participar mais da vida efetiva, da vida econômica, da vida administrativa do reino. Então, e eles tentavam, né, tentavam fazer com que a França se aproximasse do modelo organizacional parlamentarista da Inglaterra. Okay? Eles queriam transformar a França num modelo, né, administrativo próximo da Inglaterra, onde o rei ele dependia de um consentimento do parlamento, que era composto pelos diversos membros do clero. Do clero não, dos nobres. E aí nós temos o último estado, tá? Que era composto pela maioria do povo francês. Eu coloquei em cores diferentes, acredito que dê para ver aqui, mas falando vocês podem destacar as seções que compunham o terceiro estado, tá? Ele era composto pela burguesia mercantil, que era enriquecida, né, com os negócios do exterior e manufaturas. Lembrem-se que eu falei nos outros capítulos que quando começamos o mercantilismo, algumas fatias desse clero começam a compor uma fatia específica dentro da última camada. Lembra-se que eu falei que ela vai surgir como quase que uma quarta camada, e por conta do dinheiro que eles vão fazer, né, para a ascensão econômica que eles vão ter por conta do comércio. São os grandes mercadores, né, que vão trazer manufaturas e produtos de fora para os países, no caso aqui a França. Tá? Uma outra fatia são os banqueiros, uma outra fatia são os pequenos e médios comerciantes, tá? Uma outra fatia, nós vamos ter ali os profissionais liberais. O que são os profissionais liberais? Aqueles que não dependiam de ninguém para sobreviver. Eles tinham seus ofícios, que eram os advogados e os médicos. Tá? Uma outra camada, que aí é a camada mais pobre, a maior camada da França, né? Maior camada social da França, compostas pelos trabalhadores urbanos e camponeses e a população mais pobre da França. Tá? Essa parte da camada social francesa é a que compunha o maior número de pessoas. Tá? As pessoas que carregavam todo o piano, pagavam impostos altíssimos, tinham pouco rendimento ou praticamente nenhum. Viviam da terra, viviam de pequenos trabalhos que faziam para os seus senhores, né? Pagavam impostos altíssimos e tinham uma vida totalmente medíocre. Tá?
Esse grande grupo, tá, era submetido a toda a ordem de obrigação tributária. Lembrem-se que eu falei há pouco que as duas camadas superiores não pagam tributos, não pagam impostos. Quem vai pagar tudo isso? Vai pagar, os impostos são pagos por esse terceiro estado, principalmente esses trabalhadores urbanos aqui, pessoas trabalhadores urbanos e camponeses, tá? Que compunham a maior parte da sociedade. Ok? Isso vai fazer com que, lógico, que eles estejam descontentes, né, ao longo do tempo e com essa estrutura política. Afinal, eles arcavam com a manutenção do Estado, né, com os gastos supérfluos, né, da coroa, muitos privilégios, tá, do primeiro e do segundo Estado, e eles viam essa administração, né, como uma administração obsoleta, que não entendia as necessidades desse povo. Eles entendiam que eles viviam para pagar impostos e não tinham retorno disso tudo, tá? Eram constantemente excluídos por causa das rígidas regras sociais da França. Ou seja, as duas primeiras fatias da sociedade viam, né, tinham um olhar muito preconceituoso, né, para essa camada mais baixa, ok? Vemos aqui do lado um gráfico, tá, para termos uma ideia um pouco melhor. O primeiro estado é composto, gente, por 0,5% da população, tá? Os bispos, arcebispos, tá? O clero, ele é uma fatia muito pequena. Um pouco maior que ela, mas totalmente inexpressiva, né? É os nobres, tá? Que compõem 1,5% da população. Então, 2% da população eram beneficiados por toda essa camada que compunha 98% que tinham que pagar todas as suas regalias. Tamanho eram as regalias que a gente vai ver que o Estado francês vai falir. Nenhuma sociedade suportaria tamanha expoliação por meios de regras e impostos, tá? Aqui nesse pedaço vai falar que as regras eram tão rígidas, né, que havia inclusive algumas loucas, assim, impossíveis da gente imaginar para os dias de hoje. Uma delas aqui fala aqui que se o membro do terceiro estado casasse com alguém do segundo estado, mesmo que essa pessoa do segundo estado, essa mulher, por exemplo, o homem considerado pobre, casasse com uma nobre que pertencia ao primeiro estado, mesmo que ela fosse falida, o título de nobreza que ela tinha obrigava o seu esposo, né, a não ter a condição nem de se alimentar com ela na cozinha, tá? Fala aqui, ó, mesmo que fosse falida, nos momentos das refeições, ele teria que comer com os criados na cozinha. Olha que coisa muito doida, né? Assim, tamanha era a rigidez daquele momento. Fala outra coisa aqui, que por motivos da caça ser um privilégio da nobreza, tá? Eles eram proibidos, os servos eram proibidos da caça, que houve muito prejuízo na colheita por conta do descontrolado número de coelhos. Então eles eram obrigados a sofrer prejuízos nas suas colheitas por conta desses coelhos que eles não poderiam caçar, pagar tributos enormes e ainda assim se verem maus lençóis se acaso não conseguissem pagar esses tributos, né? Então isso fez com que lá na França, nesse momento, nós vamos ter como causa dessas leis e mais questões de variação climática, baixa na colheita e uma situação grande de fome, tá? Essa é a França do século XVIII, tá? Que a gente encontra no século XVIII.
Ok? Temos uns gráficos aqui, temos as atividades número 1. E aí nós vamos rolar para crise financeira, que a gente vai ver no próximo capítulo, ok? Por enquanto é só, já já a gente volta num próximo vídeo.